Boa noite, alunos. Estão me ouvindo? Show. Então, beleza. Daqui a pouco vamos começar nossa aulinha aí. Vamos dar mais uns minutinhos. Já estamos bastante gente aí. 2, 4, 5. Já estamos com 5. E o que eu estou programando para hoje? Então, conforme haviam conversado comigo, semana passada foi pedido para dar uma explicação um pouco mais a fundo a respeito da ligação three-way, four-way, ou seja, aquela ligação em paralelo, com interruptor simples, interruptor paralelo e interruptor intermediário, que ficou bastante dúvida. Então eu preparei aqui uns diagramas aqui, trouxe até uns aqui para vocês verem certinho como é que é. Vamos ir mais a fundo quanto a isso. Aí 8h42, vamos dar mais alguns minutinhos aí para a gente tacar a ficha, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, até em relação ao trabalho que eu passei, ou alguma coisa de semana passada, já pode abrir o áudio aí e já falar que já vamos tocando ficha aí, tá? Oi? Sim, só que eu joguei para domingo da outra semana, dei um tempinho a mais aí para vocês. Melhor ainda, né? Teve uma aluna que falou comigo que não ia conseguir estar hoje, então só falta mais 3, é isso? Acho que é. Mas agora aí logo a gente já segue ficha aí. Só para dar o horário correto aí. Perfeito, turma. Então acho que vamos lá então. Vamos começar falando a respeito do que mais pegou aí nas últimas semanas, que foi dito que há justamente essa parte de ligação elétrica dos interruptores, ponto de luz e interruptor. Então eu vou fazer vou voltar no tempo aí, vamos relembrar como é que funciona isso, para que vocês, na hora que chegar e forem fazer de fato, poderem fazer tranquilamente. Então, sem mais delongas, eu trouxe aqui, para a gente ver ao vivo, ó. Então trouxe um interruptor esse aqui já é um pouco antigo, que é o que? Esse aqui é um interruptor simples, interruptor de uma tecla e simples. Uma tecla, tá bem óbvio. E simples, ele significa o quê? Que ele vai fazer apenas, ele chega um fio de fase, tá? Então tá vindo o fiozinho de fase, chega nele, liga aqui atrás, e daqui vai sair
e vai lá para a lâmpada. Então é isso que vai acontecer. Mas como é que funciona então? Então vamos virar as crianças aqui, ó, e vejam como é que funciona o interruptor por trás dele. Então, se a minha câmera aí não desfocar, vocês vão conseguir enxergar aí dois parafusos. Ó, vocês conseguem enxergar aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele tem aqui como se fosse um espaço para 3 buracos, sendo que 2 estão sendo utilizados. Como é que funciona? Então, esse central aqui é onde ele é destinado para chegar ao fio fase. Então, internamente aqui, então ele tem um contatinho que nesse momento ele está com o circuito aberto. Então, esse eles estão separados fisicamente um do outro ali dentro. A partir do momento que eu troquei de posição, comutei, então significa que esses dois agora estão unidos, ou seja, os elétrons têm todo o caminho livre para aqui de baixo subir e chegar até a lâmpada e ligar. Então, essa aqui é um jeito de se ver. Vou mostrar para vocês como é que ficaria esse esquema, então, deixa eu conectar aqui no... Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então aqui, ó. Todo mundo está conseguindo enxergar minha tela aí? Beleza. Então vamos lá. Então, o que eu faço aqui então? Só para a gente ter de começo. Deixa eu diminuir aqui. Então aqui eu tenho 2 fiozinhos, o fio vermelho aqui de fase e o fio azul aqui neutro, que são os 2 fios principais para a alimentação. Ainda está o terceiro fio, que é o terra, né, que é a proteção, mas que para o momento aqui, para vocês entenderem, não entra no assunto. Então vamos lá. Então eu peguei um fiozinho fase aqui, e o que eu vou fazer? Então eu vou colocar esse meu interruptor aqui. Esse aqui é um software chamado CAD-Simo. Tá? Ele é um software voltado para fazer simulações elétricas. Então, a princípio não vou passar nada para vocês quanto a ele, porque ele não é voltado aqui para a nossa disciplina. Mas, tendo interesse, tendo alguma coisa, eu passo a apostila, tutoriais, essas coisas, porque ele é bem interessante nessa área. Então, só deixa eu pegar aqui a chavezinha. Então, esse aqui. Só vou ter que fazer uma montagem inicial aqui nele. Pronto. Então vamos entender o que eu acabei de fazer aqui. Então, aqui fora vamos entender esse símbolo que está ali fora como se fosse a tecla. Então, como se fosse aqui a minha tecla de liga e desliga. E aqui dentro é justamente o switch, ou a ligação física. Então, veja que se eu apertar, ó, ele fecha o contato. E se eu apertar de novo, então como se, ó, apertei, liguei, abri e fechei, bem simples. Vou colocar agora ao lado aqui uma lâmpada, para a gente poder visualmente enxergar ela. Só vamos tirar ela aqui para facilitar. Verde. Então tá, gente. Agora como é que a gente faz a ligação então? É basicamente como eu faço quando eu estou fazendo a explicação lá no AutoCAD. Então o que eu dizia?
Ó, tem o fio fase que está vindo por aqui, ó. Então, então o fio fase, vem. Ele tem que sair daqui e chegar até o interruptor. Então, esse é aquele fio de um risquinho vermelho, que é a mesma coisa que fio fase. O fio fase está chegando no interruptor. E ele sai. Então, qual foi a ligação que eu fiz? Então, está vindo um fio que liguei aqui nele. Então, imagine que esse aqui está embutido numa parede. Então, está vindo lá do teto, provavelmente. Chega aqui, liguei. Então, chega o fio fase. E tem que sair um outro fio, que é a continuação dele, que vai para o interruptor. Então, vamos lá. Então, sai dele e vai direto para a lâmpada. Então, esse aqui é o retorno. Por que retorno? A gente usou o nome de retorno justamente porque aqui, o fio fase, independentemente de qualquer situação, seja noite, dia, seja noite, está chovendo, está com sol, esse fio está energizado. Então, se eu botar o dedo ali, eu levo choque. Então, é por isso que é o fio fase, ele está energizado direto. Passou aqui do interruptor, o fio retorno, ele não está energizado 24 horas. Ele está numa posição que a gente diria intermitente. Ele pode ou não estar ligado. É o fio de Schrödinger, tirando mais ou menos o fio usando esse exemplo lá do gato de Schrödinger. Ele pode ou não estar energizado. Depende do quê? Depende da minha posição da chave. Desligado, ligado. Fechado ou aberto. Então, por quê? Quando eu fechei, isso aqui tem um caminho único só, ele vem até aqui. Chegou na lâmpada. E como vocês sabem, a lâmpada, como qualquer instrumento, precisa de um neutro também. Então, tá aqui, ó, liguei o neutro. Então, pronto. Ó. Tem todo um caminho que está aqui. Aqui está interrompido. A partir do momento que eu apertar a tecla, ó, agora fechei um caminho, acendeu. Por quê? Ó, tem o fase e tem o neutro chegando nele. Perfeito, então ele ligou. Deixa eu ver se tem outro. Então, ó, esse aqui é um exemplo. Esse aqui é outro exemplo. Eu tenho uns modelinhos aqui antigos, né, mas que funcionam tranquilamente. A diferença desse para esse é unicamente no número de teclas. Então, esse tem uma tecla e esse tem duas teclas. Se a gente virar, vejam que todos eles têm dois parafusos. Então, onde? Esse aqui eu já falei. Agora esse aqui, então, ó, aqui a tecla está na horizontal, então esse do meio está chegando fase e esse aqui é o retorno que vai para a lâmpada. Em cima, segue a mesma ideia. Está chegando fase, é que o retorno vai embora. Então, esse aqui é o jeito mais simples de fazer uma ligação numa lâmpada passando por interruptor. Até aí, gente. Eu preciso um feedback, tá ok? Eu posso ir pro intermediário? Tranquilo. Então tá. Qualquer coisa, gente, vocês podem abrir o microfone aí, caso eu não veja o chat, abro o microfone e me interrompo, sem problema nenhum. Como eu falei já semana passada, isso aqui não é um monólogo. É uma aula aqui para... Estou mostrando aqui, mas se tiver dúvida, sem problema nenhum. Vamos lá. Interruptor intermediário. Aqui na frente, esse aqui é um exemplo que eu tenho. Uma tecla é simples e outra tecla é paralelo. É um intermediário. Olhando aqui, então, pergunto para vocês, qual que é qual? Opa, tem um chat aqui. Ah, tá, beleza. Então, aqui perguntando, tem um interruptor simples e um paralelo. Então é quase que uma pegadinha eu perguntar para vocês qual é qual. Por que pegadinha? Porque olhando assim não tem diferença, não tem um detalhe, não tem um adesivo, não tem um sinal, absolutamente nada aqui. Então, vocês não têm como saber, só eu que tenho como saber, porque eu estou olhando aqui a traseira dele. A partir do momento que eu vou virar para a tela, aí vocês já vão entender. Tcharam! Então vejam que... Opa, pra cá.
Agora ficou fácil saber qual é o simples e qual é o intermediário. A gente já sabe que o simples só tem 2 parafusos, então esse aqui de baixo é o simples, enquanto que o de cima tem 3 parafusos, intermediário. Vejo que aqui eu ainda estou até com fio ali, já estou com um spoiler ali, tem umas tripas ali. Então, com isso, vem a seguinte situação. Então, por que o interruptor paralelo tem três parafusos ao invés de 2? Então, agora aqui, posso mostrar. Aqui, ó, que é outro modelinho que eu tenho aqui. Esse já é moderno, usando já as normas atuais. Vejo que é a tomada padrão nova. A traseira dele. Então, aqui aparentemente ele tem aqui entrada aqui um parafuso central, aqui e aqui. Então, vou virar aqui, ó. Aqui não tem nada e ele tem um parafuso. Então, isso a gente consegue tirar a conclusão de que esse aqui é um interruptor simples, esse aqui vazio e parafuso, então também é interruptor simples. Então temos aqui 2 interruptores simples e uma tomada. Tomada depois eu falo quando chegar o momento, mas tem também 3 parafusos. Mas aí são outros 3 parafusos. Então vamos voltar nesse antigo aqui, porque os antigos são os clássicos são bons. Então qual é a ideia aqui, gente? A ideia é o seguinte: aqui a diferença está na comutação. O que quer dizer isso? Significa que no simples, deixa eu ver aqui. Nesse simples aqui, ó, que está espalhada a tela. Esse com esse, ou ele está aberto ou está fechado. Essa é a lógica. Agora, esse aqui é o seguinte: ou ele o do meio está fechado com um lado, ou está fechado com o outro. Ou seja, ele sempre está fechado com algum lado. O que muda é quando eu aperto a tecla. Apertei a tecla, ele muda de lado. Então, deixa eu abrir um Paint aqui. Primeiro vamos usar um Paint. Lembrando. Então, se eu fizer aqui, ali dentro, geralmente a gente faz assim, ó. Igual o desenho que eu fiz em sala. Eu tenho 3. Aqui essas 3 bolinhas são os nossos 3 parafusos. Então, eu tenho aqui uma ligação, esse com esse. Então, aqui vem o fio fase. Vem o fio fase aqui. E o retorno aqui vai embora. Então, ó, nesse caso está ligado. Se eu apertar a tecla, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai. Ele abre aqui e fecha. E fecha aqui embaixo. Então, opa. Ele fecha aqui, ó. Fecha, fica aí. Daí por isso que... Aí vem o seguinte, gente. Por isso que quando eu tenho interruptor simples, chega uma fase e sai uma fase. Então são 2 fios. Chega um e sai outro. No intermediário, chega um e sai 2. Por quê? Ou para essa posição, ou para essa posição. Então, quando eu estou aqui, beleza. É isso que acontece. Agora, peguei errado. Esse aqui. Agora, quando eu estou lá no outro lado da sala, aqui. Então, esse que eu desenhei na tela aí que vocês estão, tá aqui na... Esse simples. Aqui. Pronto, acabei de desenhar. Deixa eu tampar a tela. Acabei de desenhar ali. Agora tem esse aqui. Então vamos olhar o outro lado da tela agora, tá? Então saiu 2 fios desse, tá vindo para cá, tá vindo para esse aqui, para essa tecla. Então vamos ver como que acontece agora do outro lado. Então aqui temos, do outro lado temos outro, com 2 bolinhas também. Na verdade com 3, né? E tá aqui. Pronto, ó. Os 2 que estavam saindo chegam nas 2 extremidades e o do meio
por sua vez, é o que vai ser ligado na lâmpada. Então, esse aqui é um desenho feito até que eu tinha feito outra vez no Teams lá, no Zoom, que eu estava com problema. Agora não, agora vamos fazer uma coisa mais profissional. Vamos voltar lá para aquele nosso softwarezinho lá. Cadê? Aqui. Então eu já deixei preparado. Tá aqui embaixo. Ó. Então, o que acontece? Ó? Então aqui está o interruptor. Vejo que temos as 3 posições. Deixa eu perguntar uma coisa. Está pequeno aí ou vocês estão conseguindo enxergar com facilidade? Show! Então vamos seguir. Então, ó, quando eu aperto ali, ó, o que acontece? Ó? Como eu falei, ó, ele troca de posição. Ele estava conectado em cima, conectado embaixo. Então veja que toda vez que eu faço o clique, a lâmpada liga ou desliga, ela troca a posição, que é justamente o que a gente espera. Agora aqui no meio, percebam que a troca de cor, que é justamente mostrando o fio que fica energizado. Então quando está aqui, ó, o fio está vindo aqui em cima, esse fio de cima está energizado, esse não. Quando eu troco, ó, esse fio de baixo que passa a ficar energizado, e aquele de cima não. Então aqui ele faz essa troca. Agora quando eu vou para o outro lado, que é o fio que está aqui, ó, veja que esse fio aqui, ó, ou está energizado ou não está, que justamente está chegando ou não está chegando, está posição. E com isso a lâmpada liga ou desliga. Bem tranquilo. Então por isso que quando a gente faz o projeto elétrico lá que eu fiz no AutoCAD, tinha um interruptor, eu dizia, chega em fase lá e saem 2 retornos, são esses 2. Então chega o risco e saem 2 risquinhos. Já no outro lado, chegam os mesmos 2 e sai o terceiro. E esse terceiro é o que vai para a lâmpada. E a lâmpada só precisa do neutro e um retorno, pronto, já funcionou. Então eu posso ligar ou desligar, não importa qual lado, é só apertar e ele comuta. Então o exemplo de uso disso aqui não preciso comentar, que vocês já sabem. Para um corredor ou um quarto, por exemplo, colocar um na porta e outro na cabeceira da cama e por aí vai. Que é ligar um corredor, um corredor que já usei. Que é ligar um cômodo de um lado e desligar de algum outro e por aí vai. Ou seja, que é o teu controle da lâmpada em 2 pontos. Então, daí, esse é o retorno aí isso aqui, por isso que a gente chama de three-way. Então, por causa que temos aqui três contatos nesse caso aqui, como se fosse. Então temos 3 vias para poder fazer ligação, three-way. De forma semelhante, então, vamos aumentar o nosso diagrama aí. Vamos para o four-way. Então, four-way está aqui embaixo já, que é justamente quando eu quero a partir de 3 pontos. Então, se eu quiser ligar 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 10 mil pontos, o que acontece? Nas 2 extremidades, eu tenho um paralelo igualzinho aqui em cima. Vejo que eu praticamente poderia ter dado um Ctrl+C aqui embaixo e Ctrl+V ali embaixo. Ctrl+C aqui em cima e Ctrl+V ali embaixo. Com a diferença de que no meio do caminho entra o bendito do interruptor intermediário. Onde que, esse eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ele tem, para quem já viu, sabe que ele tem, antigamente, ele tinha o tamanho de 2 teclas, ele era uma tecla bolachona, nesse caso. Hoje já está no tamanho de uma tecla simples, a tecnologia aí vai melhorando, né? Mas a diferença também é qual é. Então, aqui, no início, o raciocínio é exatamente igual, chega 1 e sai 2. Daí no meio do caminho tem interruptor, onde chegam esses 2 e saem outros 2. Então, aí que vem o seguinte, vamos pensar que aqui tem a minha caixinha, aqui tem a minha caixinha, aqui tem o tubo, o eletroduto que está na parede. Então o que está acontecendo? Descem os 2 fios
esses 2 fios aqui que estão chegando e sobem outros 2 fios. Ou seja, fazendo 2 mais 2, significa que nesse eletroduto aqui estão passando 4 fios. Então são 2 retornos chegando e outros 2 retornos saindo. Esse é o raciocínio para quem não tinha entendido, que eu quero que pegue agora. Por isso que tem que ter 4 fios aqui. E do outro lado, então, no lado final, descem os 2 que saíram daqui e sobe o terceiro. Então são 3 fios que passam por esse eletroduto que vai ligar aqui nessa lâmpada. Então, ou seja, qualquer uma das 3 aqui funciona. Outra coisa. Esse aqui então você já sabe. Opa! Não? Então tá. A diferença intermediária, veja o seguinte aqui, olha como é que estão os contatos aqui, eles são em formato cruzado, uma cruz. Quando eu aperto a tecla, olha só, eles ficam diretos. Então é isso que ele faz internamente nele. Eu ia falar internamente dentro. Quando ele faz internamente, ele faz essa troca aqui. Por isso que veja aqui como é que qual o fio de cima está energizado, quando eu troco o fio de baixo que fica energizado. Esse aqui vocês já viram, esse aqui vocês também já viram. Então, com isso, gente, eu fiz aqui o resgate de como que é os 3, simples, paralelo e intermediário. Então, espero que tenham entendido. Aí, qualquer coisa também depois eu vou fazer ali no AutoCAD para lembrar de vocês justamente daquela aula que eu comecei. E aí eu quero, antes quero ver o feedback aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá, qualquer coisa abre o microfone aí. Opa, tem 3 aqui. Tá, Patrícia, não entendi. Entendeu, beleza. Se não entendeu, daí se ficou com alguma dúvida, daí tu fala de novo que eu retorno, sem problema. O que eu estava falando? Tá. Aí vamos então agora aqui para o AutoCAD, gente. Deixa eu pegar. Vamos abrir aqui aqueles exercícios que eu passei para vocês aqui, Então eu vou abrir com o interruptor 02. Então agora vai ficar. Vamos ver se com o que eu passei agora fica um pouco mais fácil de se entender. Vamos começar com aqui o interruptor simples, então, gente. Lembrando aqui, então, eu tenho ponto de luz. Nesse caso aqui, a gente sempre põe ponto de luz para 100 watts. O número 1 é o circuito e o A é a letra do interruptor. A gente sempre temos que colocar aqui o interruptor, numerá-los eles. Numerar não, né? Colocar a letra para saber qual interruptor estamos comentando. Então está vindo de fora fase, nêutron e terra, que é justamente aqui, já tinha o fase e o nêutron, tem que chegar de algum lugar. Então eles estão vindo lá da outra sala, estão vindo para cá. Perfeito, então nesse ponto eu já tenho o fase, nêutron e terra. O interruptor está aqui. Então, seguindo a lógica aqui, como interruptor simples, chega o fase aí nele e tem que sair um retorno para chegar na lâmpada. Então se fica aqui, nesse eletroduto aqui, ele tem que vir o fase e voltar um retorno. Então são 2 fios que estão passando nesse eletroduto. Como é que a gente informa os 2 fios? Está aqui, o fio fase, que é aquele vermelho, e o fio retorno, que é a metade do tamanho ali do fase. Então, aí por dentro aqui, o eletricista, ele já sabe que está vindo esse fase, que tem aqui, e o retorno está ali. Então, o que é? Então, olhando isso aqui, o eletricista já vai saber. Perfeito, cadê? Então, ele já sabe, são 2 fios. Então, o fase está vindo, ele tem que saber que é aqui, e aqui tem que ir para o retorno. Aí faz parte da profissão dele, da instrução que ele teve, saber como é que é feita a ligação. Vocês só precisam
saber que tem que vir em fase, tem que sair o retorno, porque senão não há luz. Então, essa aqui está ok. Então, esse é o exemplo do simples. Então, terminei o simples. Se não entenderam, então, para não perguntar e ficar esperando, aí você já tem pergunta, já vão falando. Intermediário. Então, vou pegar... Tá, é justamente isso que eu tô... Espero que é isso que eu tô falando agora. Então, aqui, ó, tem... Tá, vamos ver então o seguinte. Esse exemplo que eu acabei de falar, você entendeu? Tá. Não, a regra é o seguinte. A lâmpada precisa chegar nela, lá no ponto lá em cima, eu tenho que ter como todo equipamento, tem que ter fase e neutro para ele ligar. Esse é obrigado. Então o neutro aqui, ó, o neutro já está direto, a gente já liga direto na lâmpada. E o fase, se eu ligar direto, a lâmpada vai ficar acesa para sempre. Então eu preciso, para isso que serve o interruptor, né? Para eu cortar o fase para desligar a lâmpada quando eu quero. Então o interruptor nada mais é que um circuito que abre e fecha. Então, por isso que ele está aqui, ó. Eu passo por ele e chega aqui o fase, que no caso já não é mais fase, daí a gente chama de retorno. Então, na lâmpada é obrigatório, vamos voltar para o meu parentezinho bem chulento aqui. Deixa eu parar aqui. Então, vamos desenhar aqui a lâmpada. Então, qual é a regra geral? Então, essa aqui é a minha lâmpada. Isso aqui é um símbolo genérico para a lâmpada, tá? Se vocês olharem em algum documento aí mais eletromecânico, aí esse símbolo é para a lâmpada. Então eu preciso chegar nessa lâmpada 2 fios. Fase e neutro. Então são 2 fios. Tá aqui. Essa é a regra geral. Nós sempre colocamos ainda um terceiro aqui, que é um terra, porque se nós temos luminária, por exemplo, então a gente liga essa terra na luminária, que é para proteção. Lembrando que o terra, a função dele é iluminação, é proteção. Então tendo esse aqui, mas para o controle, que é justamente o meu foco agora, nós precisamos olhar o fase e o neutro. Onde o neutro a gente liga direto, chegou, ligou. Não tem mistério. O fase poderia também ligar direto, mas aí cai no que eu tinha falado há uns 2 minutos. A lâmpada ia ficar desse jeito aí, ó, a lâmpada ia acender para sempre. Então, para a gente poder ter o controle, a gente tem que colocar alguma coisa aqui, ó, para poder o quê? Ligar e desligar quando eu tiver vontade. Aí sim, ó, porque daí eu fecho o circuito, abro o circuito. Ligo a lâmpada, desligo a lâmpada. Essa é até aí, tu entendeu? Então tá. Então agora vamos voltar para o outro. Então tá. Então o que acontece então? Vamos olhar nesse aqui então para captar. Ó, eu tenho. Tá chegando aqui, ó. Lembrando que o símbolo, o do meio é o fase, o azul é o neutro e o verde é o terra. Então está chegando até aqui, está chegando até aqui os 3 fios. Então se eu simplesmente ligasse aqui, como eu falei, a lâmpada ia acender para sempre. Então o neutro já está aqui, beleza, o terra já está aqui, beleza. O fase é o que eu preciso fazer toda aquela comutação, aquela enjambração. Então, como é que eu faço isso? Ó, ele já está aqui, já está lá, já pensa que aqui é o teto.
Isso aí é um buraco no teto, lá na caixinha. Aqui está na parede. Então, daqui para cá tem esse eletroduto aqui, que é o cano. Aquele caninho de PVC, o caninho aquele cano flexível da Tigre, da Manco, do Krone, por aí vai. Então, o que a gente faz? Eu preciso, como tá, preciso abrir e fechar. Como que eu faço isso? O fase que já está aqui, esquece. Então, ele vai passar e vir para cá. Então, chegou aqui, beleza. Eu liguei aqui na minha plaquinha. E um outro fio sai daqui e volta para a lâmpada. Aí sim a lâmpada pode ligar. Então, aqui, cadê o paint? Eu apaguei o paint. Tá. Deixa eu desenhar de novo aqui só para... Então aqui, ó, o neutro já estava ali, a gente não mexe. O terra já estava ali, a gente não mexe. O fase foi o que eu falei para mexer. Ó, o fase, eles para não ligar aqui, não... Exatamente, é isso aí. Exatamente, exatamente, agora tu pegou a ideia. É porque ele precisa, porque como para chegar aqui ele precisa passar por aqui, é só um caminho. Então é como se tu, é um ponto de intermediário. O eletricista vai passar o fio aqui, mas ele não vai ligar, ele vai continuar passando para cá. E aí, no caso, ele chega lá no interruptor. Aqui está o interruptor, ele liga lá no interruptor. E aqui do interruptor ele vai passar um outro fio, e aí sim, que vai lá do interruptor até a lâmpada. Aí esse outro fio aqui, o marronzinho, esse sim tu liga na lâmpada. Clareou? Beleza. Show, gente. Então vamos... Corretíssimo. É isso aí. Então, matamos o interruptor simples. É isso aí. Então vamos partir para drogas mais pesadas agora. Então agora vamos para essa switch aqui, ó. O que acontece? Mesma coisa. Preciso. Sim. Correto. É isso aí. Então, até inclusive aqui, ó. Observem. Talvez eu não fui feliz nas cores aqui, para vocês enxergarem aí. Mas aqui, ó, eu coloquei como vermelho. E aqui eu coloquei como marrom. Talvez pela qualidade aí vocês estejam vendo uma cor só. Mas é isso aí. Então na lâmpada sempre vai chegar o retorno. Sempre. Pode até o fio fase, ele pode passar, mas ele vai passar pela caixinha lá em cima, mas não vai ligar na lâmpada. Que foi esse exemplo aqui, ó. Ele passou pela caixinha, mas não ligou na lâmpada. Até inclusive, ó, ele vai passar e todos esses 3 fios que estão aqui, ó, eles vêm para cá também, ó. Vejam que ali tem o número 1. Então eles passaram, aqui o eletricista fez uma emenda aqui para poder ligar e continuou. Veio para cá, ó. Então aqui também tem fase neutro. Correto. É isso aí. Exatamente. Se você for abrir desliga o disjuntor antes, né? Mas se tu for abrir ali a caixinha, tu vai ver exatamente esse emaranhado aí. É uma teia-aranha lá assustadora. Pensa o seguinte, se a gente for fazer uma olhada rápida aqui, ó, aqui tem 3 fios que vão passar para cá, ele está vindo aqui, tem 4 fios passando aqui dentro, esse ainda é tranquilo.
Mas a hora que a gente começar a fazer outros, por exemplo, esse aqui, depois vocês vão ver que está passando aqui. Nem vou assustar. Então aqui, gente, ó, vamos lá. Então tá vindo os três, mesma coisa. A ideia é sempre ter que chegar aqui, os três fios fase neutro e teto, que são os principais, chegam aqui na caixinha. Chegam na caixinha do teto, daí eu venho para esse segundo caso aqui, ó. Esse segundo caso aqui, ó. Eu vou ter que ligar fase para algum interruptor e chegou fase. E vai sair dois fios que vai para outro interruptor. Então essa é a ideia. Onde que eu estou vendo isso aqui? Eu queria colocar isso aqui para... Não está funcionando. Tá. Não, que seja. Então vamos de novo. Então eu tenho que ir com fase para um interruptor. Se vocês me perguntarem qual o interruptor, professor, não importa. Tem que ir para um. Vocês escolhem. Então, nesse caso, quando eu fiz o exemplo aqui com vocês, semana passada, ou retrasada, eu escolhi o da direita. Então, aqui, ó. Tanto é que está aqui, ó, o fio vermelhinho. Então, ele veio e veio para cá. Então, cadê o meu interruptor paralelo aqui? Aqui. Então, tá aqui, ó. Na minha tela, na minha webcam. Chegou, o fio vermelho é esse do meio aqui, ó. Esse que está no meu dedo aqui. Opa, aqui, ó. Então chegou aqui o fio vermelho. Pronto, morreu. Daí os outros dois da ponta, eles vão ter que ir lá para o outro interruptor. Então eles vão voltar, vão passar pelo. Então, ó, eles vão ter que passar para cá. Dois fios, que são esses dois pequenininhos aqui. Eles passam por aqui, eles apenas isso aqui, por isso que o nome disso aqui, gente, é caixa de passagem. Eles passam por aqui e vêm para o outro interruptor. Vamos pensar, ó, agora eu tenho esse aqui que está lá. O que vai? Ah, esse não dá. Esse não dá. Esse eu não tinha mostrado para vocês ainda. Então esse é o que está no outro lado ali do quarto, que é esse aqui, ó. Então os dois que saíram daqui, passaram para cá, chegaram aqui. Então chegaram nas duas pontas. Eles chegaram. E o do meio, então vai sair o terceiro, é o terceiro retorno. Então veja por isso que eu coloquei 3 retornos aqui. Esse retorno que está saindo daqui, esse sim é o que finalmente vai ligar na lâmpada. Então, olhando aqui, ó, de novo, chegou fase, aqui, esse aqui, chegou fase. Saem os dois retornos que vão para outra lâmpada, para outro interruptor, saem, que vão para o outro interruptor, que é esse, e desse outro interruptor sai um terceiro, que vai para a lâmpada. Então sai o terceiro que vai para a lâmpada. E acabou. Aí. Diga. Exatamente. Por que eu ponho na caixa de passagem? A caixa de passagem ela fica lá no teto, certo? E debaixo da caixa de passagem fica a lâmpada. É onde a gente põe a lâmpada. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo levantar a minha tela. Fica muito escuro? Não. Sacanagem. Mas ali, por exemplo, onde estava a minha lâmpada, ali em cima tem uma caixinha octavada. Que é essa aqui, ó. A caixa. Tem uma caixinha dessa aqui, ó.
Então daí é justamente daí que eu falei, ó, aqui a caixa octogonal, então como eu gosto de falar bastante nomes, os nomes são sugestivos, e esses parafusos, e esses parafusinhos aqui, ó, bem na pontinha está o meu mouse aqui e aqui, eles são justamente para a gente poder colocar a lâmpada, o receptáculo da lâmpada. Aí por isso que. Então, aí agora acho que ficou claro para você, legal. E a ligação em si, gente? Fechou? Ótimo. Então, vamos fazer mais um aqui então para ver se. O mais simples aqui, ó. O banheiro. Então, temos aqui ó, um interruptor simples. E temos um ponto de luz, que é a mesma coisa que também tem uma caixinha aqui. Então sempre precisa chegar tem que chegar aqui na lâmpada o retorno, neutro e terra. Então isso é o importante. Então para isso eu tenho que, nesse caso veio fase neutro e terra, está passando por aqui. O neutro e terra já chegou, beleza. Falta a parte outra parte aqui então do simples, que é aqui, ó. Vem o fase e sai o retorno para a lâmpada. Então o interruptor está aqui. Então, aqui está o eletroduto que sai do teto e chega na parede. Então aqui é o cano. Aí, como aqui tá um espaço muito pequeno para a gente escrever, a gente faz o que? A gente puxa uma anedota aqui para poder escrever o que está passando aqui, tá? Então esse tracinho justamente para dizer o que está passando aqui. Então está passando o fase, tá aqui, está passando fase até o interruptor e está voltando o seu respectivo retorno, que é o C. E pronto, chegou o retorno da lâmpada, o neutro e o terra já estavam aqui, então fechou. Esse aí já tá ok. Bem rapidinho. E agora é o seguinte, então, agora vamos fazer um pouquinho diferente. Ao invés de eu ir explicando, eu vou fazendo perguntas para vocês. Para esse corredor aqui, ó. Só deixa eu dar o zoom correto aqui. Deixa eu colocar esse aqui para cima, senão... Aqui. Aí, pronto. Então esse aqui, ó, esse é um pouco diferente porque eu tenho aqui, ó, 2 pontos de luz. Então a gente já associa, automaticamente você já associa. Quando tem ponto de luz tem uma caixinha, uma caixa de passagem ali também, tá? Isso tá praticamente implícito, que eu esqueci de associar para vocês, mas agora vocês já entenderam. Então, quando eu apertar, aqui tem o interruptor e aqui tem o interruptor, letra D de dado. Então, quando eu apertar qualquer um dessas duas teclas, essas duas lâmpadas vão ter que ligar. Então, eu vou ter que, ou seja, para ambas tem que chegar o fase, o neutro, terra e retorno. Então, primeiro, como eu falei, tem que ver de onde está vindo. Está vindo daqui. Diga. O vazio é que é interruptor simples. É só que é esse aqui, ó. Só. E o meio pintado é esse. E todo pintado é esse. Então, seguindo. Então, eu sempre falei para vocês que eu tenho que pegar um fase e ligar em um dos interruptores. Qual que eu escolhi para esse caso aí? De novo, perguntando de novo. Beleza. Vamos fazer a ligação desse aí. Eu preciso, como toda lâmpada, eu falei que tem que ter o neutro, terra e o retorno chegando na lâmpada. Para isso, primeiro então, beleza, tá vindo aqui.
aqui está vindo, chegou até aqui. Depois até inclusive está seguindo em diante aqui, ó. Então é isso. Esse símbolo indica que aqui dentro tem esses três condutores. Se está indo ou se está vindo, vocês têm que ir seguindo o circuito para saber disso, tá? Ele não diz se está indo para a esquerda ou se está indo para a direita, tá? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte: para eu fazer aqui a ligação paralela, deixa eu colocar para a direita aqui. Ó, eu disse que o fase tem que vir em um interruptor. E eu tenho dois, tem que ir em um. Eu disse que não importa qual. Você escolhe o qual for mais fácil para você. Para esse exemplo aqui, qual que eu escolhi? Correto. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Não, é pelo fio vermelho. Esse fio vermelho aqui, ó, esse aqui indica que é o fase. Veja aqui, ó, o fio maior é o fase e o fio que tem metade do tamanho é o retorno. Então nós temos que observar essas anotações. O fio vermelho, ó, tem aqui a fase. Esse fio que parece um L de cabeça para baixo é um neutro. E o que tem um Não. Mas justamente porque, ó, justamente está aqui, ó, o fase está aqui. Então o certo é olhar, porque ó, aqui não tem fase, ó, tem só retorno, tem 3 retornos, ó, 3 risquinhos. Então aqui, esse é o segundo interruptor, é o que está no lado direito aqui do meu exemplo. Do lado esquerdo é esse de baixo. Ó, aqui, ó, chegou, ó, tá vindo o fio fase nele, tá aqui o fio fase, e tem que voltar 2 retornos, tá aqui os 2 retornos, 2 risquinhos. Esses 2 risquinhos, os 2 retornos, eles têm que ir até lá. Então como é que eu tenho certeza? Vamos ver. Ó, passou. Aqui, ó, 2 risquinhos do D tá aqui. E 2 risquinhos do D tá aqui. Beleza, então chegou os 2 risquinhos aqui. E de novo, daí tem que sair um terceiro. Vai ter que passar um terceiro aqui, ó. Tem mais um. 2 mais 1, 3. Então, por isso que tem esse terceiro aqui, ó. Esse terceiro, ó, chegou nessa lâmpada. Beleza, essa lâmpada vai funcionar. Agora tem que ir até a outra lâmpada também. Ó, tá aqui o terceiro risquinho. Então, ele tá aqui. Então, o que eu vou fazer para... Diga-me. Isso. E esse é o terra. Exatamente. É isso aí. São esses que nós temos que aprender. Daí existem outros. Sim. Perfeito. A ideia, a tua pergunta é bem pertinente. Os 2 que tu está mencionando seriam aqui a saída desse aqui, certo? Ele passa. Sim, vamos. Tá. Entendi. Vamos lá. Então, aqui seria só. Vamos fazer essa ligação de novo.
Então aqui, ó. Então vem um fase e sai 2 retornos, como tu falou. Correto. Então esses 2 retornos porque nesse caso nós estamos usando esse tipo de configuração aqui, ó, que nós precisamos. Não. Tá, a tua pergunta está certa, mas eu entendi a tua pergunta, mas tu usou os termos errados. É por causa do tipo de interruptor, que não tem nada a ver com tomada. Ok, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o interruptor, esse aqui. Então, esse caso aqui, vamos recomeçar. Daí acho que fica melhor. Ó, como eu tenho um corredor aqui, eu tenho uma porta aqui e tenho 2 portas ali. Então, para facilitar a vida de quem vai viver ali, eu quero poder ligar e desligar as lâmpadas daqui e daqui. Então eu tenho 2 interruptores. Quando eu tenho 2 interruptores, a gente estava conversando há pouco, então eu preciso usar o do tipo paralelo. Então, paralelo, então estou pegando esses 2 aqui. Esquece a tomada aqui. Esquece a tomada. E aqui, ó. Então, tá aqui. Então, o que acontece? Vamos virar eles. Tá aqui. Tá espelhado aqui, daí eu me confundo. Então, vejam que atrás deles eu tenho 3 parafusos. Então, lembrando, 3 parafusos, se a gente olhar aqui, ó, são essas 3 saídas aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Então, o que vai mudar? Vai mudar o tipo de ligação que eu vou fazer neles. Um deles vai vir aqui, ó, vai vir um fase e eu vou ter que ligar desse para esse. Então, como é que eu faço essa ligação? Eu ligo os fios aqui direto, ó, esse nesse. Aí vem aquela expressão que eu estou usando direto com vocês. Vem o fase e saem 2 retornos. Então, olhando aqui onde eu estou circulando o mouse agora, é esse ponto aqui, ó. Vem o fase e saem 2 retornos. Vem o fase e saem os 2 retornos. Então você fica. Deixa eu colocar um pouquinho para a direita. Então, essa parte do vem fase e sai 2 retornos. Alguém ficou claro? Alguém não entendeu? Não entendeu? Perfeito. Essa é a diferença. Então, seguindo. Então, esses 2 aqui, ó, esses 2 retornos, que são esses mesmos 2 retornos aqui, ó, nós estamos vendo em desenho. Isso aqui, gente, se chama diagrama unifilar, tá? Diagrama unifilar, que é diagrama de um fio. Mas isso é mais para frente, mas só para vocês depois não ficar tão perdidos quando eu falar esse termo. Então, esses 2 fios têm que chegar aonde? Ó, tem que chegar no outro interruptor. Então, beleza. Lembrando que isso aqui está tudo concretado, está dentro da laje, então a gente só tem esse caminho aqui, que é esse condutor. Ele vem aqui, passa por essa caixa de passagem e segue embora. Tem que vir passar por aqui. Então aqui tem que dar os 2 fios. Então vamos colocar os 2 fios ali. Tá aqui, ó. Então tá ali, ó. É dedo de dado, não. Só ele. Dedo de dado. Então tá aqui esses 2 fios, ó. Então a gente só. Depois a gente só arruma aqui para ficar assim. Pronto.
Então aqui, ó, os 2 fios passaram por aqui, chegaram nessa caixa de passagem e seguem para esse interruptor. Então esses 2 fios que estão passando aqui também vão passar por aqui. Então, de novo, vamos colocar ali. Pronto. Eles estavam ali e finalmente chegaram no outro interruptor. Ó, chegaram no outro interruptor. Então, esse caminho percorrido aqui, entenderam, gente? Vou fazer de novo. Ó, venho fase no primeiro interruptor, venho fase no primeiro interruptor e saem 2 retornos que tem que ir obrigatoriamente tem que ir para o outro interruptor. Então, saem os 2 que passam por aqui, passam por aqui, passam por aqui e chegaram no outro interruptor. Perfeito. Chegaram nesse interruptor e o que acontece? Vai sair mais um fio, esse fio vai para a lâmpada. Então, beleza, você fica aqui, vai passar mais um fio ainda. Então, vamos botar ali. Então, tem mais um fio aqui. Às vezes vocês vão ver que vocês vão perder mais tempo fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, que é essa organizaçãozinha aqui, ó, do que o projeto em si. Mas aí depois vocês organizam para ficar paralelo a esse, por aí vai. Mas ó, então tá aqui o terceiro fio. Então saiu e chegou nessa lâmpada. Beleza, essa lâmpada aqui vai funcionar. Só que essa lâmpada aqui, ó, é a letra D. Essa lâmpada também precisa receber. Então, o que eu tenho que fazer? A diferença é que aqui, ó, eu tenho 2 lâmpadas. Então, eu também tenho que ligar um fase aqui, um neutro, e também tenho que ligar um retorno aqui. Assim, então vejo que nesse caso a eletricidade vem para cá e acende ela, e tenho que fazer o quê? Uma derivação para poder ligar nela aqui também. Ou seja, tem que vir um fio nas duas. Esse terceiro fio retorno aqui, ó, ele tem que chegar aqui e também tem que chegar aqui. Então, até aqui, beleza, já fizemos. Agora precisamos fazer ele passar por aqui também. Aí que vem a pergunta lá, não estava aparecendo quem me perguntou. Daí por isso que aqui também são 3 fios. Porque vai estar passando o terceiro fio. Essa é a justificativa. Então aqui. E com isso, aí agora sim, todas essas lâmpadas aqui vão funcionar. E daí, gente, clareou? Nesse caso aqui, ela está vindo aqui de baixo, ó. Tá vindo. Aí justamente é o que eu vou. O ruim é que eu não consigo ver quem me pergunta. Isso, porque aí é o seguinte. Nesse caso aqui, ó. Não foi essa. Foi essa aqui.
Porque nesse exemplo que a gente fez, eu só tenho aqui uma bolinha, que é um interruptor de uma tecla. Eu poderia fazer o seguinte, poderia fazer duas teclas, fazer, essa tecla de cima vai ligar essa lâmpada, e essa tecla de baixo vai ligar essa lâmpada. Poderia fazer isso? Poderia. Simples. Assim. Perdão. É um interruptor paralelo de uma tecla. Agora eu que troquei. É um interruptor paralelo de uma tecla. Isso. É um intermediário. Que é esse aqui. Isso. Vazio. Esse aqui, ó. Que bom, gente. Então, o que a gente consegue avançar? Por exemplo, foi a pergunta dele aqui, ó. Nesse caso eu tenho duas teclas. Então, eu posso melhorar, posso fazer um outro exemplo aqui. Como é que eu faço então para poder dizer essas duas teclas? A gente pode fazer o seguinte, mexendo aqui, não vou nem mexer, vou fazer o seguinte. Pronto, vou fazer uma cópia, porque daí aqui vocês não mexem naquele exemplo que você já tem, e eu vou fazer aqui. Nesse caso agora eu quero o seguinte, a mesma coisa, só que eu quero ter a opção de poder controlar essas lâmpadas individual. Porque às vezes aqui eu posso colocar aqui uma mesinha, tem um pessoal que gosta de jogar cartas, daí eles sentam aqui, e essa lâmpada para as crianças quando forem dormir não iluminar os quartos, daí eu desligo. Um exemplo aí hipotético. Então o que vai acontecer? Então vamos refazer esse exemplo. Apaga, 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 apaga. Vamos apagar tudo isso aqui. Daí não fica misturado. Pronto. Apaguei uma mais aqui. Aí. Pronto. Só que agora eu tenho um interruptor de duas teclas. Então, primeira coisa, esse interruptor aqui não serve. Esse interruptor é de uma tecla só. Então vamos modificar esse nosso interruptor aqui. CP. Pronto. Esse aqui, gente, é o símbolo para um interruptor de duas teclas. Duas bolinhas. Bem lógico. Então, vamos colocar... E veja a mesma coisa. As duas bolinhas aqui, ó, estão pintadas pela metade. Então, é um interruptor de duas teclas. Aí as duas são paralelas. Que é... Eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Se eu fizesse assim, um interruptor é um interruptor de duas teclas, sendo uma tecla paralela e uma tecla simples. Interruptor de duas teclas, sendo uma paralela e uma simples. Então, esse aí eu estou representando esse aqui. Mas para o nosso exemplo aqui, vamos fazer exatamente esse aqui. Por quê? Aí vem o seguinte, primeiro vamos criar a lógica, vamos imaginar o que a gente quer. Esse aqui, essa lâmpada,
basta ligar por aqui. Não preciso ter uma lá, ligar lá, porque está longe. Só pode ser aqui. Já essa não. Eu quero ligar e desligar tanto daqui quanto daqui. Então, é exatamente essa aqui que eu vou utilizar. Tá aqui. Então, essa aqui é letra D. Agora eu preciso modificar. Essa aqui eu vou colocar a letra E. Ó, agora, com isso, já estou identificando que elas ligam com interruptores diferentes. Não é a mesma. Elas são independentes as duas lâmpadas. Daí então, aqui já não é mais D, que virou a letra E, porque essa vai ligar aqui. E aqui, eu preciso agora colocar um texto aqui. Cadê? Não estou chegando no texto. Aqui. Escala. Está muito pequenininho aqui. Deixa eu dobrar o tamanho aqui. Então, ó, um D aqui. E essa de baixo aqui. Vai ser um E. Com isso, quem olhar já vai saber aqui, ó. Essa tecla simples vai ligar esse aqui, que é a letra D. Esse aqui, que é a letra E, vai ligar esse. E esse também. Até aí vocês captaram a lógica? Ótimo. Então, aqui nesse caso, como é que a gente faz? A gente vai fazer independente. Mesmo sendo duas teclas iguais aqui, o nosso raciocínio é diferente. Não é diferente, não, é separado. Então, como eles estão no mesmo circuito 1, beleza, tem que vir em fase. Aí a gente escolhe. Vamos começar pelo simples ou pelo paralelo? Vamos começar pelo simples, que é simples, né? Então, vamos começar pelo mais fácil para depois... O simples, o que quer? Vem em fase, volta um retorno, acabou. Então, aqui, ó. Vem em fase, sai o retorno para a lâmpada e acabou. Fase neutro e terra já está chegando nessa caixinha. Então, eu posso trazer o fase para cá e o retorno para lá. Então, vamos fazer isso. Retorno D de dado. Está aqui. Sim, gente, sempre no final, eu estou olhando aqui o que o Pedro falou, sempre no final eu mando por e-mail para vocês, tá? Então tá aqui, ó. Veio fase, chegou aqui, e o retorno para essa lâmpada. Acabou. Tchau e benção. Agora vamos pro outro, que é o paralelo. Então, de novo, tem que vir... Eu escolho um dos dois para vir em fase. Ó, tem que vir em fase em um deles. Mas saem dois retornos que vai lá para o outro. E do outro sai o retorno que liga para a lâmpada. Então, nesse caso aqui, eu poderia perguntar qual que eu devo ir por fase. Mas a resposta é tanto faz. Porém, como aqui já tem um fase, já está chegando aqui, já facilita as coisas para quem vai fazer a instalação. Então, vamos aproveitar, porque já tem um fase aqui, não precisa vir outro fase. Por quê? Os dois são do circuito 1. Se eu tivesse um do circuito 1 e o outro do circuito 2, aí não, aí a história seria diferente. Mas como os dois são do mesmo fase, perfeito. O eletricista só vai emendar o fiozinho ali e ele só vai fazer aqui
Geralmente aqui, ó, o fase já chegou nesse, ó, tá até com o fio aqui, ó. Já chegou, tá com fase nesse aqui que é o simples. Ele só vai daqui para cá fazer um jumper e pronto, tá resolvido. Chegou fase, sai 2 retornos. Então, vou botar 2 retornos. Agora os 2 retornos do interruptor de letra E, de elefante. Tá ali. Então, vamos rotacionar. E vamos movê-los. Aqui, pronto. Então, esse retorno aqui é do de cima e esses 2 aqui é desse de baixo. Ou seja, se a gente olhar pelo buraco do eletroduto, nós vamos estar olhando, tem 4 fios passando ali. 2 nesse ponto aqui e os outros 2 ali. Então chegou os 2 aqui, passou, mas segue, tem que seguir, porque tem que ir até o outro interruptor. Então aqui passam esses mesmos 2 estão passando aqui. Então vamos lá. Uma observação que eu não tinha feito ainda. Vejam que o retorno, ele sempre é do meio da linha para cima, tá? Por isso que eu sempre estou falando, sempre do meio para cima, do meio para cima. O fase não, o fase ele tem, digamos, ele fica no meio. Tanto fase, fase, neutro e o terra. Aqui está mal posicionado. O fase passa pela metade, o neutro passa pela metade e o terra é do meio para cima. Então tá aqui, para a gente não perder o raciocínio. Passou, e aí vem para cá, para chegar lá no outro interruptor. Pronto, chegou aqui no interruptor. Então, chegou no segundo interruptor. No segundo interruptor tem que sair um terceiro fio que vai para essa lâmpada. Só que agora não temos só temos uma lâmpada. Pronto. Então tem que agora sai um terceiro fio que vai para essa lâmpada aqui. Então, temos mais umzinho aqui. Daí eu pergunto para vocês, acabou? Corretíssimo. Então, Isso, opa, já estão entendendo, legal. Então, beleza, o retorno já tem aqui, tá? Agora só falta realmente o neutro e o terra aqui. Eu nem precisaria colocar o fase aqui, porque acabou aqui. Mas como a gente sabe que tem os outros quartos, as outras coisas, a gente põe o fase também aqui. Se não tivesse, realmente acabasse assim, aqui eu só ia colocar o neutro e o terra, não precisava nem do fase. Não sei se vocês estão entendendo a lógica que eu acabei de falar. É porque deixa eu cancelar aqui. Eu preciso só chegar aqui, que eu falo o neutro, o terra e o retorno. O retorno já chegou. Eu só preciso agora do neutro e do terra. Então, eu não preciso colocar um fase aqui. Mas geralmente a gente coloca, porque aqui ainda tem que ligar esse, então o fase vai ter que passar por aqui. Mas se esse fosse o último cômodo lá mais longe, não precisaria do fase, porque só o retorno já tinha resolvido o problema. Clareou ou ainda não? Beleza. Então,
Então vamos colocar aqui. Tá. Pronto. Com isso, gente, então daí aqui, ó. Opa. Tô dando um zoom, mas o meu mouse aqui hoje não tá. Então o que acontece? Se eu apertar essa tecla, essa lâmpada acende e apaga. Aqui, se eu apertar essa tecla aqui, essa aqui acende e apaga. E se eu apertar essa aqui também vai acender e apagar. Então está funcionando do jeito que a gente queria. Aí depois, gente, já estamos com o tempo estourado. Aí eu ia falar com vocês a respeito aqui da tomada. A tomada, existem algumas particularidades, mas que em exemplo geral vocês vão ter que levar fase, neutro e terra para ela. Então vejo que a lâmpada a tomada é essa ali embaixo. Então tem a fase, neutro e o terra. Então não tem lógica igual ao interruptor. É levar os três e acabou. A única coisa é que depois nós temos que fazer divisão de circuitos. Então o que eu vou estar preparando para vocês, para a gente poder ir trabalhando? Durante a semana, amanhã mesmo, ou com mais tardar domingo, eu vou passar um trabalho para vocês, que eu vou entregar a planta baixa, onde vocês vão ter que colocar os pontos de luz, interruptor e tomadas. E fazer isso tudo que a gente fez na aula aqui. Aí vai ser 15 dias para entregar. Por que 15 dias? Porque daí vocês já vão fazendo essa semana, porque na próxima aula, sexta-feira que vem, daí a gente já vai tirando dúvidas, vendo como é que vocês estão, como é que não estão, para que na próxima, aí sim, faça a entrega definitiva. E lembrando que, em relação de pontos de luz, que é aquela técnica que a gente usa chamada luminotécnico, isso eu não vou passar para vocês de maneira mais abrangente, até por questão aí do corona e tudo mais. Eu deixei como pesquisa para vocês fazerem, que é o seguinte: o ponto de luz não é simplesmente colocar a caixinha no meio da sala. Porque daí vem a pergunta: por que não coloca duas distribuídas, igual aqui, ou esse quarto aqui? Uma no meio da conta, será de iluminar do jeito que eu quero, não tem que colocar duas distribuídas. E tem ainda um terceiro caso, que é o seguinte: eu quero fazer uma sanca aqui, bonitinho, colocando um monte de spot, aí como é que fica? Então, isso tudo aí vai estar naquele trabalho que eu passei para vocês. Se porventura alguém aí que está me escutando não recebeu ainda, o trabalho me avisa, porque eu mandei por e-mail para todo mundo, que esse trabalho é para daqui a 2 semanas, eu tinha falado, dia 12, foi dia 12 que eu coloquei, deixa eu ver aqui no... Isso, então é para dia 12, então vai ser domingo da outra semana ainda. Então vocês ainda, qualquer coisa, ainda vão ter sexta-feira para tirar alguma dúvida comigo, caso... Então, ou seja, vocês têm uma entrega para fazer daqui a 2 domingos, e no outro ainda, daí já tem a entrega também. Então já estamos começando a apertar as coisas aí. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo durante a semana aí, podem mandar e-mail, vocês podem me mandar o WhatsApp, e nós vamos seguindo em frente aí. E por isso, então, daí acho que eu vou encerrando aqui. Qualquer coisa, eu fico aqui se alguém quiser tirar alguma dúvida ainda. Mas para quem já quiser sair, então um bom final de semana. E na próxima aula, então, a gente... Assim que terminar aqui, esse arquivo de AutoCAD aqui eu já mando para vocês, tá? Boa noite. Vocês também. Valeu. Tchau, tchau, gente. Que bom. Tchau, tchau.